Boa noite a todos, que a paz de Cristo esteja sobre sua vida, bem? Eu gostaria de falar umas coisinhas aqui, né? Algo rápido, né? Da palavra de Deus. Duas coisas aqui que me chamam a atenção. Eu quero te passar essa primeira, depois eu te falo outra coisa, peraí. Vamos lá, João 9, fala o seguinte: Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Bem, existem dois tipos de cegos, tá? Na Bíblia, aqui. Existe o cego de nascença e o cego, né? De Jericó, que é o Bartimeu. Há dois tipos de cegos. E pelo que deu para perceber, o estado desse homem era, quem sabe, dá para ver aqui na palavra, que deveria estar tão complicado que até os apóstolos notaram, chamou muita atenção neles. Só imagina o estado que estavam os olhos desse homem. Creio eu que esse homem talvez não tenha nem olhos. Só pelo jeito deles falarem, né? Do jeito que eles olham, puxa, olha só quem foi que pecou, mestre. Sabe, não é uma coisa natural. Porque eles viram vários cegos, mas esse chamou muita atenção. Tanto que Jesus, né, ele cuspiu no chão e untou os seus olhos e ele pôde ver outra vez. Porque o homem foi feito da matéria, o homem foi feito do pó da terra. E quando Jesus cospe no chão, eu creio que ali Jesus estava formando um olho para ele. Mas esse é meu ponto de vista, tá? Mas eu creio que deve ser isso, sabe por quê? Porque a forma que os discípulos olharam para ele e, e o ponto de Jesus ter cuspido no chão e ter feito lodo e untado seus olhos e depois mandar ter lavado, ou seja, água e terra, Deus formou o homem, porque para fazer uma massa, para fazer, né, é necessário a terra estar úmida. E ali havia água e ali havia terra, quando Deus criou o mundo. Então creio eu que a terra estava úmida e ali Deus fez o homem. E aqui também Cristo, eu creio eu que ali ele estava formando os olhos do cego. Mas uma coisa que também gostaria de falar para vocês é que, independentemente do que você esteja passando, não desista não, tá? Não desista. Creia somente. Sabe por quê? Porque aqui Jesus fala, nem ele pecou, nem seus pais, mas isso tem que acontecer para que as obras de Deus se manifestem. Queridos, não desista daquilo que você quer. Sabe por quê? Porque veja só, essas pessoas que têm problemas, que eu digo problemas, desculpa aí se não é a palavra certa, é que me fugiu da memória agora, deficiente. É, eles têm fé. Eles têm muito mais fé do que a gente, sabia? Veja só, o cego. O cego, por exemplo, não enxerga nada, não consegue ver nada ao seu redor. Mas isso não deixa com que ele, né, venha ficar parado dentro de casa, trancafiado. Ele sai na rua, ele caminha, ele vai para onde ele quiser. Ele tem toda a certeza no mundo que ele vai e volta para sua casa. Independente se ele enxerga ou não, independente dos perigos que ele vai enfrentar na frente, ele vai e ele volta. O surdo é a mesma coisa. Ele não vai deixar de se comunicar com as pessoas só porque ele é surdo. Ele vai dar um jeito de tentar se comunicar com as pessoas. O mudo é a mesma coisa. Ele vai dar um jeito de se comunicar com gestos, com, com alguma coisa. Mas ele não vai deixar de falar com as pessoas só porque ele é mudo. O aleijado é a mesma coisa. Ele não vai deixar de sair de sua casa só porque ele é aleijado. Imagine só ele no meio, né, na beira do caminho, ou seja lá onde estiver, e viu uma tromba d'água. Será que ele vai ficar ali? Não, nem que seja rastejando. Mas ele vai sair dali. Ele vai dar um jeito. Por quê?
porque ele não quer ficar ali. Então assim, eles têm fé. Aprenda com os deficientes, porque eles são o maior exemplo de fé que nós temos que ter. Porque nós temos tudo, nós enxergamos, nós falamos, nós ouvimos, nós caminhamos, e muitas das vezes a gente acha que não vai dar certo, não vai conseguir, e aí a gente olha a essas pessoas que têm deficiência e a gente para pensar como que essas pessoas conseguem fazer mesmo tendo certos impedimentos. É porque elas têm fé. Elas têm fé que nada pode impedir. Nada impede. Não vai ser uma falta de visão, uma falta de falar, uma falta de ouvir, uma falta de andar que vai impedir delas conseguir o que elas querem. Então não deixa que nada impeça de você o que você tudo precisa. E outra coisa que me chamou muita atenção é que quando Deus fala para Moisés, Moisés, vai e fala com o faraó para deixar o meu povo sair. E Moisés já sabia que faraó não ia ouvir ele, tá? E é interessante, por que Deus manda Moisés falar com o faraó, sabendo que faraó não vai ouvir? Não seria uma perda de tempo? Para nós, sim. Só que depois eu parei para pensar que existem dois tipos de palavras, tá? Dois tipos de palavras. Existe a palavra que você tem que ouvir, porque com certeza você vai fazer, você vai obedecer. E tem palavra que você tem que ouvir, mas você não vai fazer, mas você está avisado. Você está entendendo? Tem pessoas que vão ouvir a tua palavra e vão te ouvir, vão dar ouvidos. E tem pessoas que mesmo você sabendo que elas não vão dar ouvidos, mas você tem que falar. Sabe por quê? Que é para você alertar elas do que vai fazer, do que vai acontecer. Mesmo ela não dando ouvidos, mas você tem que falar. Esse é o recado que Deus estava dando para Moisés. Moisés, ele não vai ouvir, mas uma coisa, tu tem que ter toda a certeza. Ele foi avisado. Você está entendendo? Porque Deus, queridos, Deus, ele não ataca as pessoas pelas costas. Quando Deus quer fazer alguma coisa, ele avisa. Mesmo você dando ouvidos ou não, para que você não venha depois dizer, olha, eu não sabia. Então tem pessoas que vão ouvir o que você vai dizer. E tem pessoas que mesmo que não vão te dar os ouvidos, você tem que falar. Sabe por quê? Porque foram avisadas. Então fique na paz e que Deus te abençoe.